no nosso meio. Ontem vocês viram que o nosso pastor Maxwell, ele pregou também sobre o mesmo texto. Então, se vocês verem que a gente falou um pouco a mesma coisa, eu não estou copiando, amém? É só o mesmo Espírito testificando a sua palavra. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Primeira vez em retiro, primeira vez pregando em retiro. Gostei da experiência, dá um frio na barriga, mas o Senhor continua sendo fiel. E eu falei assim: Senhor, meu pastor pregou tudo que eu ia pregar, o que eu vou fazer? E o Senhor falou: filha, eu sou fonte inesgotável. Eu sou fonte inesgotável. Abre a tua boca e eu falarei. Eu estou aqui de boca aberta, irmãos, e o Senhor vai falar no meio de nós. Sabemos o contexto da história, porque o pastor Max, ele trouxe muito bem explicado. E a carta dos Efésios foi escrito em sua prisão por volta de 62 depois de Cristo, 30 anos depois da conversão de Paulo. A igreja estava em crescimento. Só que Paulo aqui, 30 anos de ministério, né, irmãos? Paulo aqui já estava acostumado a abrir igreja. Só que esse crescimento de Efésios, do povo em Éfeso, chama a atenção de Paulo. A igreja está crescendo demais. E tem algum problema da igreja crescer demais em números? Não. Só que crescimento sem direcionamento vira bagunça. Só que crescimento sem exortação vira zona. E o Senhor está no meio de nós. E quando Ele está no meio de nós, tem que ter organização. Se o Espírito Santo está no meio de nós, tem que ter todo mundo falando a mesma língua. Então o povo está crescendo de uma forma exacerbada, de uma forma descontrolada. E Paulo tem a necessidade de mandar uma carta exortando o povo, porque está crescendo, mas está crescendo de uma forma mundana. Como assim, gente? Deixa eu falar para você. Paulo não escreve a ímpio, não. Às vezes a gente pega a carta de Paulo e quer bater em ímpio, só que carta de Paulo é direcionada à igreja. Então Paulo está aqui mostrando para uma igreja que está se comportando como ímpio. Está crescendo, tá bonitinho, tá, o coral está crescendo, tá, mas está crescendo de forma bagunçada. Então Paulo precisa ser bem sucinto, rígido. Aleluia, obrigado, meu filho. E quando ele escreve esse versículo de número 18: e não vos enchei-vos de vinho que é contenda, mas deixa o Espírito vos encher. Não precisa ser vinho, aqui pode ser qualquer outra coisa. E essa parte, não vos embriagueis, é o excesso daquilo que é do mundo, que está no meio de nós. Mas como assim, gente? Não é igreja. Como é que as coisas estão em excesso, mundano dentro? É isso que Paulo não está entendendo. Como é que a igreja está crescendo em números? Está crescendo em números e não consegue crescer na graça e no conhecimento. Capítulo de número 18 de Atos e capítulo de número 19 vai falar sobre a pregação de Paulo.
estão embriagados em vinho. E como eu disse, embriagado aqui é uma forma exagerada de algo entrando dentro de si. Daniel capítulo de número 5 vai dizer que um homem está fazendo uma festa para aproximadamente 1000 pessoas. Quantas pessoas? 1000. Quantas pessoas? Está tendo uma festa. Jesus está preocupado com a festa da carne? Não. Só que o problema é que ele começa a se embriagar de vinho. E quando ele começa a embriagar-se de vinho, algumas coisas que ele não fazia antes, ele passa a fazer. O que ele faz? Ele pega os utensílios que estavam em Jerusalém e agora estavam na Babilônia, coloca dentro da festa. Aí, aleluia, quando ele faz essa arruaça por causa da embriaguez de vinho, aparece uma mão misteriosa na parede. Jesus não está preocupado com carnaval, mas se o nome dele estiver envolvido na bagunça, ele bota a mão, ele desce a mão, desce mesmo. E Jesus, e a mão aparece, e quando essa mão aparece, todos que estavam embriagados, presta atenção, todos que estavam embriagados não entendem, porque quem se embaraça com as coisas da terra não entende as coisas espirituais. Não entende? Aí o povo está lá, o que está escrito? O que está acontecendo? Alguém traduz, alguém fala alguma coisa. Só que ninguém que estava dentro da festa se embriagando conseguia interpretar aquilo que o Senhor tinha escrito. Exceto alguém que não estava na festa. Aleluia. Olha para mim que está do seu lado e fala: ainda existe remanescente que não vai para a festa se embriagar. Existe alguém remanescente que não vai para a festa se embriagar. Quem é esse? Daniel, homem excelente de espírito. Aleluia. De um lado, Belsazar, um homem cheio de vinho na cara. Do outro lado, Beltesazar, um homem cheio do Espírito. O nome é parecido, mas o que faz a diferença de um para o outro é o que está dentro dele. O que está dentro dele? O Espírito. O Espírito. Meu Deus! Aleluia! É todo mundo igual na escola, mas o que te diferencia daquele pessoal de lá daquela escola é o que está dentro de você, é o Espírito Santo. E aí, resolveu o problema. É só colocar alguém que tem visão no meio do embaraço que Jesus desfaz. E o que aconteceu com Belsazar? Engraçado que o homem está bebendo e não consegue enxergar a guerra que está dentro do seu território. Quando Daniel decifra, a palavra de Deus disse que naquele mesmo dia, aquela mão que estava na parede, aquela mão que também estava pensando no ministério de Belsazar, ai, aleluia, cumpre aquilo que estava escrito, que foi tomado, foi retirado, porque mexeu nas coisas de Deus. Jesus logo retira, Jesus logo tira de evidência. Não vai brincar com as coisas de Deus. Jesus remove, Jesus remove, Jesus remove, Jesus remove, Jesus remove. Só que também existem características de quem anda no Espírito.
Espírito, recebe poder, seja cheio do Espírito Santo. E a palavra vai dizer que automaticamente aquele povo que estava ouvindo Paulo foi cheio do Espírito Santo. Então a característica de alguém que tem o Espírito Santo, ele passa para outro alguém ser cheio também. Já viu aquele tipo de gente que entende muito de Bíblia, mas não passa nada para ninguém? Entende muito de oração, mas não reúne ninguém para ensinar a orar. Entende muito de cantar, mas não reúne ninguém para ensinar a cantar. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você está inchado e não cheio. Gente que tem conhecimento e não repassa, meu irmão, já perdeu a essência do Espírito Santo há muito tempo. Então a palavra vai nos fazer entender uma coisa é certa: ou você está embriagado ou você está cheio do Espírito Santo. Deixa eu dizer alguma coisa aqui: as duas coisas não cabem. Então deixa eu liberar algo para você. Ai, eu estou pulando, eu estou rodando, mas eu desobedeço, me perdoa. Você está embriagado. Isso é forte, missionária Amanda. Mas deixa eu liberar. Eu estou rodando, eu estou profetizando, eu estou orando, eu estou colocando a mão, eu estou fazendo e acontecendo. Mas se eu não respeito o meu irmão que está do meu lado, me perdoa, você está embriagado e não cheio. Porque a característica de quem está cheio às vezes não tem nem movimento, Judá. Mas o que sai da boca deste traz libertação para quem senta para ouvir. Então me perdoa o que eu vou falar aqui, eu já encerro, que eu disse que eu ia ser rápida e objetiva, porque a gente não está aqui para brincadeira. Não vos embriagueis de vinho que traz a contenda. Não exagere no vinho que traz contenda. Não seja excessivo no vinho que traz contenda. Não seja exagerado no vinho que traz contenda. Gente que briga exageradamente não é cheio do Espírito. Gente que fala mal exageradamente não é cheio do Espírito. Aí Paulo está falando, já que é para você seja exagerado em alguma coisa, pelo amor de Deus, seja exagerado no Espírito Santo. Eu quero que você se coloque de pé. Já terminei, 15 minutos. E é isso. Não é no muito falar. Olha para alguém que está do seu lado aí. Fala para ele assim: já que é para ser excessivo, seja excessivo no Espírito. Eu quero que você dê uma mão para alguém, de 2 em 2. Eu vou pedir às minhas irmãs, as missionárias, os diáconos, para estar me ajudando na intercessão por esses jovens que outra hora estavam embriagados. Amém ou não amém? Fala a verdade. Amém. Só que hoje vai sair com uma palavra. Qual a palavra? Seja cheio. Seja cheio. Seja exagerado no Espírito. Senhor Deus e Pai, diante dessa palavra que o Senhor revelaste, obrigada, Jesus. Nesse momento eu quero orar pela vida dos jovens que se encontram aqui, não vou